Fala galera, tudo certo? E aí, tranquilão? Professor Leonardo aqui, vamos para a nossa aula. Vamos falar hoje sobre mundo bipolar, o fim desse mundo bipolar, né? E depois a nova ordem mundial aí, ou o mundo multipolar, tá? Então temos aí, historicamente, a ideia do mundo bipolar. Nós temos a partir da Guerra Fria, né? Que durante essa Guerra Fria você tinha um conflito ideológico, na verdade, né? Então era uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética para instituir o sistema ou capitalista dos Estados Unidos ou socialista da União Soviética. E a Guerra Fria em si era uma disputa, então, na ideia de qual sistema era melhor, qual sistema conseguiria se propagar, se espalhar pelo mundo de maneira mais efetiva. Então era basicamente um jogo de war aí, e aí cada um usando as suas estratégias para tentar levar o seu sistema para os países. Então era um embate ideológico muito grande, e aí o mundo basicamente era dividido nos dois aliados, ou aliado dos Estados Unidos, ou você era um aliado da União Soviética, e você tinha então dois polos de liderança, dois polos de domínio. Esse domínio então mundial, feito por dois países, você tinha a ideia então de um mundo bipolar, certo? Nessa Guerra Fria você teve vários conflitos dentro dela. Na verdade eram conflitos não armados e sim disputas armamentistas, disputa aeroespacial, disputa para chegar na Lua, disputa para mandar o primeiro satélite para o espaço. Então você tinha uma disputa muito grande entre eles, mas assim, os Estados Unidos nunca atacou diretamente a União Soviética, assim como a União Soviética nunca atacou diretamente os Estados Unidos, seja por medo, por receio, por respeito, por um não saber exatamente o que o outro tinha. Então esse ataque, ele de fato nunca aconteceu. E aí você tinha a divisão dos países, então aqui em vermelho você tinha os aliados da União Soviética, né? Então tá aqui os países aliados do socialismo, e em branco aqui os países aliados dos Estados Unidos, aliados do capitalismo. Estamos nós aqui, Brasil, um aliado dos Estados Unidos, um aliado do sistema capitalista, tá? Aí durante esse período você tinha uma divisão do mundo, então, e essa divisão ela ficou muito clara naquela imagem que você viu. Só que um território dentro dessa divisão ficou com uma divisão mais complexa um pouco, que é a Europa. Quando você vai para a divisão da Europa, você tem a divisão do continente como um todo, em parte capitalista e parte socialista, e você tem a divisão da Alemanha, como consequência da Segunda Guerra. Porque essa Guerra Fria, né, ela começa pós Segunda Guerra Mundial, e como consequência da Segunda Guerra Mundial, uma parte da Alemanha fica sob domínio russo, ou da União Soviética, socialista, e a outra parte fica sob domínio do capitalismo. Então você vai ter a divisão da própria Alemanha, em oriental e ocidental, a divisão de Berlim, né, que aí você vai ter o muro de Berlim construído aí para dividir as duas áreas, a parte capitalista e a parte socialista, e aqui a própria divisão da Europa. Então você tinha do lado aqui vermelho de novo a parte socialista, e em verde aqui a parte capitalista. Essa parte capitalista aqui, na verdade toda a Europa, né, acaba a Segunda Guerra, a Europa como um todo está bem destruída. E para que a Europa conseguisse se reconstruir, se reestruturar novamente, você teve um plano chamado Plano Marshall, né, dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos então investe dinheiro dentro da Europa. Aqui estão os países que mais receberam na época, então Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Holanda, Grécia, enfim. Esses países receberam dinheiro dos Estados Unidos para se reconstruir. Por que os Estados Unidos emprestou dinheiro nesse Plano Marshall? Qual que era a ideia desse período pós-Segunda Guerra, Guerra Fria? A ideia era basicamente que esses países europeus não tivessem uma ligação com a União Soviética, e sim com os Estados Unidos, porque ele prestaria o dinheiro para esses países se recuperar. Então esses países manteriam a ideia do capitalismo, da influência dos Estados Unidos. Esses países conseguindo se recuperar economicamente poderiam se tornar então grandes consumidores dos produtos dos Estados Unidos. Essa informação era uma estratégia importante para esse empréstimo dessa grana aí, e também para impedir o avanço do socialismo pelo mundo, né?
Então, durante todo esse período, você tinha uma série de medidas que esses países adotavam para ver quem conseguia mais aliados. Então, durante todo esse período de Guerra Fria, essa disputa ideológica, essa disputa teórica, basicamente, do que seria melhor. A gente sabe, no final das contas, que se tem algum vencedor, se é que teve, né? O capitalismo é o vencedor desse sistema, mas enquanto existiu a Guerra Fria, você tem alguns acontecimentos importantes, mesmo antes da Guerra Fria ou durante ela. Então vamos falar algumas coisas importantes sobre isso. Então, primeiro, durante a Guerra Fria você teve aí duas grandes organizações militares, criadas pelos Estados Unidos e seus aliados, e outra criada pela União Soviética. Então, em 49, sob a liderança aí dos países capitalistas, é criada a OTAN. A gente vai falar da ONU daqui a pouquinho. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Qual que era a ideia da OTAN? A OTAN era uma aliança militar do Ocidente, né, que visava defender os países capitalistas de um possível ataque socialista. Então, se um país da Europa, sei lá, a Inglaterra, recebesse um ataque socialista, a OTAN ajudaria a Inglaterra a se defender desse ataque socialista, tá? E em 55, para obviamente a disputa continuar entre eles, né, o que um fazia o outro fazia também, você tem a criação do Pacto de Varsóvia, também chamado de Tratado da Amizade. A ideia era a mesma. Era um grupo que, na verdade, tinha um sistema de defesa para ajudar os países socialistas num possível ataque capitalista, e também era um sistema de treinamento. Então, era uma troca de informações entre esses exércitos desses países para que eles conseguissem se defender. Aqui você tem nesse mapinha, ó, os países então que pertenciam, no caso ali, o Pacto de Varsóvia, são esses países aqui, a antiga União Soviética, países pertencentes ao Pacto de Varsóvia. E aqui você vai ter países membros da OTAN, indicado aqui os países membros da OTAN. E aqui você tem os chamados países neutros, tá? Certo? E aqui nessa linha vermelha, ó, você vai ter o que a gente chama de cortina de ferro, né? Cortina de ferro é até onde o socialismo ia, até onde o domínio da União Soviética ia. Então essa região aqui é bem famosa, essa cortina de ferro. E era ela que dividia então a parte ocidental, capitalista, da parte oriental, socialista. Certo? Bom, só que esse Pacto de Varsóvia, ele vai durar enquanto existir a União Soviética. A União Soviética ela tem o seu fim em dezembro de 91, de fato. Com o fim da União Soviética, você acaba tendo o fim da própria Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, você não tinha mais a necessidade de manter esse Pacto de Varsóvia. Então ele é extinto em 91, junto com a União Soviética, com o socialismo nesses países e tudo mais. Porque a gente fala um pouco mais sobre isso. Agora a OTAN continua. A OTAN ela muda um pouco de configuração. A ideia dela hoje seria pacificar conflitos em alguns países e tal, mas a última vez que ela atuou de maneira mais expressiva foi na Líbia e foi um desastre. Não foi uma atuação muito efetiva. Então a OTAN ela tem essa ideia de pacificar áreas de conflito, mas a última vez que ela tentou pacificar não conseguiu. A Líbia está pior hoje do que estava anteriormente. Beleza? Bom, continuando aqui. Agora sim vamos falar de ONU, né? Então a ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada em 45, tá? Até o Brasil participou da criação da ONU, estava um país membro no período de criação. Hoje a ONU tem 193 países membros, dentro deles ainda nós, Brasil, né? E qual que é a ideia da ONU? A ONU, moçada, é uma organização mundial para que evitemos conflito. Essa é a ideia. Então perceba que ela é criada logo após a Segunda Guerra Mundial e é uma organização para tentar evitar conflitos no mundo. Então você vai ter cooperação em relação ao direito internacional, cooperação em relação à segurança, a gente fala daqui a pouquinho sobre isso, ao próprio desenvolvimento socioeconômico dos países, o que os países podem fazer para que haja um desenvolvimento socioeconômico mundial, a questão dos direitos humanos, a promoção da paz mundial. A ONU ela lida com várias áreas e vários setores, por isso que ela tem vários organismos, várias organizações aí
Acho que a mais famosa hoje que você ouve falar direto aí é a Organização Mundial da Saúde, né, devido ao coronavírus. A OMS faz as suas recomendações, o que ela acredita que é o certo, que os estudos indicam que seria o certo os países fazerem para evitar problemas maiores com essa pandemia. Então a ideia é que todos os países sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde, coisa que no Brasil não está se querendo seguir muito bem, né? Muitas pessoas não querem seguir, até o governo não está querendo muito seguir, e aí você tem uma lógica de teoria e prática aqui, né? Então são órgãos importantes que sabem o que estão falando, com técnicos, com cientistas e tal. Você tem o próprio sistema aqui da Acnur, que ficou bem famosinho também na área que é o órgão da ONU que trabalha com recolhimento, com a assessoria a refugiados. Então, é o órgão da ONU que trabalha com os refugiados, o próprio Unicef, mais das crianças e tal. Então, você tem vários órgãos aí, dois mais importantes, tá? Aqui você tem o mais importante, que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral da ONU, na verdade, ela comporta aí todos os países membros. Então, a Assembleia Geral da ONU acontece um evento, que tem nessa Assembleia todos os países presentes, onde são discutidos os problemas mais importantes do mundo. Então, nas Assembleias Gerais da ONU, se discute questões de desenvolvimento econômico, social, questão que envolve conflitos mundiais, questões agora que envolvem a pandemia. Então, são discussões maiores, onde todos os países vão à mesa e passam a discutir e colocar os seus problemas em reuniões e tal. É até uma questão histórica. O Brasil, historicamente, é o país que abre os discursos na Assembleia Geral da ONU aí. Então o Brasil sempre é o primeiro país a falar para o mundo com os discursos aí, tá? E o outro fator muito importante, membro importante, que é o Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança, ele visa, de fato, como diz o nome, a segurança mundial, ele quer a paz mundial. Esse conselho é dividido em dois grupos, são 15 membros no total. Desses 15, 5 são membros permanentes, tá aqui: China, Estados Unidos, França, o Reino Unido e a Rússia. São países vencedores aí da Segunda Guerra, basicamente, né? E 10 membros temporários. Esses 10 membros temporários, eles têm mandados de 2 anos. Então faz-se uma eleição, se escolhe esses países, são países escolhidos dentro dos continentes, na ideia de tem dois países do continente americano, 2 países da Ásia, 2 países da África, país da Europa. Então o mundo inteiro vai estar representado. Agora temos um membro aqui o Peru, que está representando basicamente a América do Sul. O Brasil já foi. O Brasil basicamente é um dos países que mais conseguiu ser membro temporário nessa cadeira de Conselho de Segurança. Tentou por algumas vezes ser um membro permanente, mas a ONU não abriu a possibilidade de outros países serem membros permanentes. Então a ONU é um órgão muito importante. As recomendações da ONU são muito importantes e ela tenta trabalhar em várias esferas, seja ela econômica, social, política, de segurança, e aí você tem uma série de órgãos para tentar instituir uma organização racional no mundo, e aí a ONU é muito importante para a organização mundial. Beleza? Tá aí o símbolo da ONU, é uma projeção plana, polar, então projeção plana com o centro no Polo Norte aqui, belezeira, ou projeção azimutal, né? Agora, antes também, que regeu o mundo durante toda a Guerra Fria, você teve o acordo de Bretton Woods, ou Conferência de Bretton Woods, realizada lá em 1944. E essa conferência ela foi importante, porque durante a Guerra Fria, ela organizou muito o mundo. Porque o que se definiu de mais importante nessa conferência era que a moeda mundial seria o dólar, tá? Era a moeda de maior segurança, criou-se o padrão até ouro-dólar. O dólar se tornou a maior moeda do mundo, a mais valiosa, trocada em todos os lugares. Todas as relações comerciais entre os países do mundo, elas eram feitas em dólares, tá? Então essa conferência fez com que o dólar se efetivasse. Hoje o dólar não é a moeda única do mundo, a gente sabe disso, não é nem a mais forte, mas é a mais importante. Ela não é que tem a maior valorização, mas ela é a mais importante. Tanto que nessa crise que a gente vive agora, até falamos sobre isso já, na aula que eu coloquei lá sobre as questões da alta do dólar, é a moeda de segurança. O cara tem a segurança de ir para o dólar
não é a moeda mais valiosa, mas é a mais segura do mundo. Isso vem desde essa conferência aí, nesse padrão, certo? Criou-se também aí o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Os dois emprestam dinheiro. A diferença é que o Banco Mundial empresta dinheiro para o desenvolvimento de um país, então o país, para ele se desenvolver, para ele se reestruturar, para ele crescer economicamente e socialmente, o Banco Mundial fornece dinheiro, empresta, obviamente, tá? O Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele empresta dinheiro quando os países estão com a corda no pescoço. Então é um fundo que empresta dinheiro para tentar salvar as economias desses países. Então quando o país está em crise, está numa situação muito ruim, ele pega empréstimo para o FMI, paga juros altíssimos. A Argentina, aqui nosso vizinho, foi o último país a pegar uma grande quantia do FMI aqui próximo da gente. O Brasil deve para o FMI historicamente. Então são dois órgãos que fornecem grana, só que de maneira diferente. E aqui o juro é bem alto, tá? Bom, essa União Soviética, ela vai durar então até 91. Enquanto tem União Soviética, tem Guerra Fria. E durante essa Guerra Fria, essa União Soviética, então, ela gastava demais, tinha um status de superpotência, queria mostrar que era uma grande potência, gastava demais, fazia altos investimentos militares, muito investimento em ciência também, só que ela tem um sistema produtivo que entra em colapso, porque ela não investe diretamente na produção agrícola, produção industrial. O controle pelo próprio governo socialista, assim, basicamente ditatorial, o controle sobre a população deixa a população bastante insatisfeita. A falta de intercâmbio, de trocas de fato com outros países, vai fazendo a União Soviética entrar numa crise que começa já na década de 70, piora muito na década de 80, e a última tentativa de manter a União Soviética, devido a todas as suas crises, seus problemas, a última tentativa de mantê-la de pé, quem faz é Gorbachev. Em 85 ele entra no poder e ele institui duas medidas muito importantes. Uma chamada perestroika, que significa reestruturação. Então era uma alteração econômica dentro da União Soviética, implantando medidas capitalistas para tentar reestruturar a União Soviética e ela ficar de pé. E outra chamada de glasnost, quer dizer transparência. E aí era uma ideia de transparência política, mais medidas voltadas para ter a democracia dentro do território, não a democracia plena de fato, mas havia uma abertura um pouco maior, uma ideia de deixar a população menos insatisfeita com o controle. Só que a quantidade de problemas que a União Soviética tinha era tão grande, moçada, que isso aqui não resolve. Então Perestroika e Glasnost se afundam junto com a própria União Soviética, que vai ter o seu fim em 91. Quando a União Soviética acaba em 91 devido a todos os seus problemas aqui, 15 países que compunham essa União Soviética passam a ser independentes. Desses 15 países que compunham aqui, que se tornam independentes, os 15 passam a adotar o capitalismo. Então, dos países que tinham a União Soviética como referência, países socialistas, acabando a União Soviética, todos vão para o capitalismo. A Rússia, inclusive. Só que assim, é um capitalismo com alguns resquícios do socialismo, com a forma de controle populacional, controle de informação, ainda há resquícios desse socialismo, principalmente em controles governamentais, certo? Mas com isso aqui, quando acaba a União Soviética, entenda que você tinha, então, já falamos, um mundo bipolar, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética. Com o fim da União Soviética, você acaba com uma parte desse mundo bipolar. Você acaba com um lado dele. E aí, a partir do fim da União Soviética, vai surgir então uma nova ordem mundial. Porque a ordem mundial era o mundo bipolar. Vai surgir então, com o fim da União Soviética, uma nova ordem, uma nova configuração, porque um dos polos caiu. A partir do fim dela, então, a gente vai entrar na nova ordem mundial. Tá? Acabando essa Guerra Fria, começa uma nova ordem política e econômica no mundo, onde um mundo multipolar vai ser instituído, não mais bipolar. Agora multi. Principalmente aqui a gente pode dividir o seguinte. Inicialmente temos a divisão na nova ordem mundial do norte rico e do sul pobre, tá? Ou a divisão de fato mais importante, que são essas três áreas aqui, ó. Lá na década de 90. Então você tinha aqui um mundo multipolar, com a área de influência dos Estados Unidos, a área de influência da Europa
e era de influência do Japão, das décadas de 90. Só que a gente sabe que com o passar do tempo, os países foram se desenvolvendo, os países foram crescendo, principalmente os países emergentes, inclusive nós. A Rússia cresceu muito, a China então nem se fala, segunda maior potência do mundo hoje. E esses países emergentes foram crescendo muito e foram trazendo um mundo cada vez mais multipolar. Então hoje o mundo ele é dividido em vários lugares de domínio, de investimento, de desenvolvimento e de importância no mundo. Você não tem mais 3, 4 polos de desenvolvimento. Você tem vários. Então o mundo é cada vez mais multipolar, certo? Decisões cada vez mais descentralizadas no mundo. Com isso, a entrada dos emergentes aqui na economia mundial e definindo e decidindo muitas vezes o que vai acontecer com o mundo, você vai ter o que a gente chama de nova divisão internacional do trabalho. Lembra lá, na divisão clássica, país pobre produzia matéria-prima, país rico, tecnologia e produto industrial. Com a inserção dos emergentes, os emergentes crescem e passam a produzir produto industrial. Aí você vai ter não só país rico, desenvolvido e país pobre, subdesenvolvido. Você vai ter o emergente. E o emergente vai fazer produto industrial, igual ao país rico, e vai fazer matéria-prima, igual ao país pobre. Ou seja, ele muda a estrutura da divisão internacional do trabalho. Não é mais 2 tipos de país, agora são vários tipos. Tá? Então essa estruturação é cada vez mais complexa. E dentro dessa sequência também de nova ordem, você tem a tendência à formação de blocos econômicos. Claro que a União Europeia foi formada começa lá na década de 50, né? Mas ela foi evoluindo e tal, e ela se efetiva a União Europeia na década de 90. O nosso Mercosul também criado na década de 90. Então a tendência é que blocos econômicos fiquem cada vez mais fortalecidos e as negociações do mundo aconteçam cada vez mais em blocos do que fora deles. Certo? Beleza, moçada? Bom, espero que tenha ficado claro essas divisõezinhas do mundo aí. Qualquer dúvida, manda pra gente aí. Curte, dá um like, se inscreve e ajuda a gente aí. Beleza, galerinha? Aquele abraço, valeu!